Olá, estamos no ar com mais uma edição do NFC, Nordeste Futebol Clube, o programa que narra a inédita jornada de 5 clubes nordestinos na disputa da Série A do Brasileirão. O NFC fala de Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória, times do Nordeste que ocupam 1/4 das vagas da elite do Brasileirão nesta edição de 2025. Mas o NFC fala também da economia, da cultura e do turismo da nossa região Nordeste. Temas que sempre são tratados aqui por uma competente seleção de craques, que no programa de hoje está com a seguinte escalação. Aqui, na lateral direita, direto dos nossos estúdios em Fortaleza, o jornalista, comediante, ex-árbitro de futebol, LC Galeto. O homem que, junto com o Ednardo, apostou alto com todo o salário do mês no Carneiro, esperando acertar no bicho para ir embora para o Rio de Janeiro. Deu certo ou não? Rapaz, deu não, eu apostei, eu posso justificar, porque o Carneiro é um dos sobrenomes que eu tenho, né? Então eu sonhei que ia dar certo, mas não foi dessa vez, né? No dia não, né? Eu não. Também aqui nos nossos estúdios, o analista de arbitragem Dacildo Mourão, ex-árbitro dos quadros da FIFA. Olá, Dacildo, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Olá, vamos ver hoje o VAR, né? Vem muito VAR por aí, né? VAR. Direto de Salvador, o jornalista José Raimundo, o repórter que revelou ao Brasil que o fricote de Luiz Caldas já era um traço marcante na identidade afro do povo baiano, quando o pai do Axé Music dizia que é tão bom quando a gente tem fé e acredita que existe uma vida bonita com quem cultiva uma flor. Zé Raimundo, seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Salve, Moacir, o compadre do grande Patativa do Assaré. Salve, LC Galeto, Dacildo. Salve o nosso convidado aí, ilustre, grande figura. Um abraço para você, Moacir. Abraço, José. E também, direto da terra de Todos os Santos, o Duque da Península de Maraú, jornalista Jorge Alain Vivas, o professor universitário que traduziu da obra do escritor chileno Pablo Neruda o trecho do livro Canto Geral, em que ele inseria o poeta baiano Castro Alves entre os grandes libertadores da América. Jorge Alain, que é uma das maiores referências do jornalismo esportivo da Bahia e do país. Olá, Jorge Alain, seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Olá, Moacir. Sempre um prazer estar participando desse projeto sensacional, que é discutir as coisas do Nordeste com o fundo do futebol dos nossos representantes na Série A. Obrigado, Jorge Alain. E desculpa interromper, mas assim, uma das atrações é essa pesquisa do Moacir, não, Alain? Com certeza, com certeza. E como convidado do programa de hoje, o NFC tem a honra e a alegria de receber um jornalista que é portador de um dos maiores talentos da narração esportiva na atualidade. Eu estou falando do nosso amigo Caio César, narrador de 4 Copas do Mundo, e aqui, apesar da pouca idade, e é titular absoluto no time dos maiores entusiastas do futebol nordestino. Seja bem-vindo, meu amigo Caio César. Valeu, obrigado pela bondade e não tenha dúvida, eu sou muito entusiasta, orgulhoso de ser nordestino e me sinto aqui no meio, como na verdade no meio de craques, né? Do nosso jornalismo. Vamos papear, vamos bater um papo por aqui. Caio César, eu queria começar... Quem te acompanha nos seus comentários diariamente tratando do futebol, porque se tem uma coisa que está angustiando o torcedor nordestino e o cearense de forma geral, notadamente no campo, lá nas bandas do PC, é o que aconteceu com o Fortaleza Esporte Clube. E eu estava vendo aqui que você reiteradamente andou dando umas sacudidas nos comentários em cima do que estava acontecendo já no começo do Brasileirão deste ano. Pode explicar, inclusive para homenagem para uma grande colega nossa aqui que acompanha o NFC, Patrícia, que é torcedora do Fortaleza, o que foi que houve com o Leão? Rapaz, eu acho que não é uma resposta tão simples não, né? Eu acho que demanda até vários programas para a gente tentar compreender o que acontece com o Fortaleza, porque de fato não é comum um time que vai já no seu 7º ano de Série A do Campeonato Brasileiro, batendo recorde nesse sentido, né, na área de pontos corridos, em se tratando de um clube nordestino. Depois de ir para mais uma Libertadores da América, o time no outro ano, e vamos lembrar, esse Fortaleza, com praticamente o mesmo elenco no ano passado, bem recente, portanto, 4º lugar da Série A do Campeonato Brasileiro. E reforçado, né? E reforçado. E aí, quando a gente fala reforçado, vamos colocar algumas aspas. Eu penso que passa por aí
Claro, vai de um problema político interno, né, a saída do Alex Santiago, que quando saiu, o Alex Santiago, que era o homem, um dos homens fortes do futebol, né, que passou pelo futsal também, depois foi reintegrado ao futebol do Fortaleza, passa por isso, meio que um racha interno político do Fortaleza. Em dado momento, o Marcelo Paes, que continua sendo o maior dirigente da história do Fortaleza, a gente tem que saber separar as coisas, né? Mas em determinado momento ele se viu sozinho, sem Alex Santiago, o Bruno Costa também saiu e ele teve que repatriar o Papelinho, que estava no Remo. Quer dizer, então refez um departamento de futebol que era o mesmo departamento de futebol do tempo de Série C do Campeonato Brasileiro. Então não sei até que ponto evoluiu nessa parte. E quando a gente fala de contratações, Davi Luiz. Davi Luiz, na data eu já falava. Davi Luiz, olha, eu tenho minhas dúvidas. Davi Luiz não serviu para o Flamengo, tudo bem. O Flamengo tem muito mais capacidade de contratação do que qualquer clube nordestino. Hoje é que a gente tem a honra de ver um Bahia, tirando o Everton Ribeiro do Flamengo, né? Mas assim, comparando ainda com Fortaleza, é muito difícil. E Davi Luiz chegou, números péssimos, saiu, né, até precocemente, diante do que a diretoria tinha de expectativa. E aí um Daverson. Quando você anuncia a contratação do Daverson, eu imaginei, bom, Fortaleza está estranho mesmo neste ano, porque o Daverson não se encaixa no perfil de contratação do Fortaleza. Fugiu do padrão, né? Fugiu totalmente do padrão. O Fortaleza sempre era muito cuidadoso nas contratações e levava em consideração especialmente o extracampo. O Daverson é essa palhaçada que a gente vê, desculpa a palavra, desculpa os palhaços, os humoristas também, mas o Daverson faz umas coisas que não se admite, ainda mais no momento que o Fortaleza atravessa. Então, assim, é um Fortaleza diferente, para pior, lamentavelmente. Acredito que passa por isso aqui a explicação. Não, Galeto. Não, era isso mesmo. Estava falando desses personagens que o Fortaleza, ele realmente em 2025, ele fugiu de um padrão que estava dando certo, né? De contratação, de peças assim que vinham, mas a torcida confiava muito no crivo do Vojvoda e do próprio Marcelo Paes. Sim. E em 2025, eu concordo, porque fugiu dessa desse padrão. E é importante dizer, né? Até o próprio Marcelo Paes já fez essa meia-culpa, ele disse que pecou, não disse exatamente com essas palavras, mas deu a entender que pecou pelo excesso. Quando ele contratou figuras como o Davi Luiz, o Daverson, que já foi decisivo, embora muito controverso, né? Já foi decisivo em Libertadores da América e tudo. Ele falou que ali era uma tentativa de buscar algo mais. Porque ficou aquela sensação no ano passado, que ano passado o Fortaleza chegou a liderar a Série A no segundo turno da competição. Então, assim, é algo raro. Então, ele tinha a sensação de que forçando um pouquinho mais, o Fortaleza poderia chegar a disputar, quem sabe, um título da Copa do Brasil e chegar a um título da Copa do Brasil, chegar de novo a uma final de Sul-Americana, porque ficou aquela sensação, ainda mais depois da perda do título da Sul-Americana, por um pênalti. Eu que sou torcedor do Ceará, quando eu lembro, eu lamento. Imagine o torcedor do Fortaleza, que não, sabe, um pênalti só de conquistar uma das maiores competições do continente. E aí ficou aquela sensação de que tinha que marcar com um título de expressão. E foi aí que o Fortaleza acabou também se atrapalhando, né? Porque com isso, o Vojvoda, embora todas as contratações tenham passado pelo crivo dele, se perdeu. A gente viu desde o início que os jogadores não compravam mais a ideia do jogo dele. Chegou ali, eu lembro, em maio, ele deu uma coletiva, se não me engano, abril, maio, ele numa coletiva falou: eu estou ainda buscando um jeito de jogar com Fortaleza. Como é que você está quase no meio da temporada, não achou ainda um jeito de jogar? Ou seja, deixou muito evidente que ele estava perdido com as suas opções. Eu acho que foi mais pelo excesso mesmo, porque o próprio Paul Fernandes, que o Fortaleza contratou, era uma peça que o pessoal pensava que ia ser titular. Tirou do Boca Juniors. Pois é, e acabou não emplacando. Objetivamente, para saber quem que o Fortaleza perdeu do ano passado para cá? O Caio Alexandre? Não, já tinha saído do ano anterior. A rigor, de grande atleta que saiu do ano passado para cá, o Hércules, que foi para o Fluminense. E Raimundo? E aí? Mas, então, aproveitando aí, Caio, prazer estar falando com você. Todo meu, prazer todo meu. Trabalho, parabéns pelo seu trabalho. Gosto muito do seu trabalho. Mas voltando aí à história do Fortaleza, é realmente estranho, né? Lamentável o que está acontecendo com o Fortaleza, até porque até o ano passado o Fortaleza era uma das inspirações, por exemplo, para o Vitória.
no que se refere à gestão, né, do futebol. Eu tenho a impressão que o presidente do Vitória, de tanto falar na boa gestão, na gestão exitosa do Fortaleza, com certeza bebeu nessa fonte aí algumas vezes. O que é que você atribui assim? O que aconteceu de repente que tudo desandou assim? Essa gestão sofreu algum abalo assim, a ponto de desestruturar tudo, das coisas começarem a andar para trás, Caio? Não teve, digamos assim, um abalo, e antes de tudo, obrigado pelas palavras, e não tenha dúvidas de que eu sou muito mais fã e me sinto muito mais honrado aqui por estar na sua presença, Zé Raimundo, enfim, grande jornalista. Eu posso dizer que desde pequenininho lhe acompanhava, né? Afinal de contas, esses cabelos brancos aí representam exatamente experiência, assim como nosso querido Jorge Alain. Obrigado. Eu não vejo que tenha um fato específico, aquele marco, né? Não, foi com essa contratação, foi com essa decisão que botou tudo a perder. Eu vejo que o Fortaleza tentou ousar um pouquinho mais. Houve também um racha interno, eu falei, o Alex Santiago, né? Talvez o torcedor de fora não tenha muito conhecimento sobre a figura do Alex Santiago, mas foi simplesmente o cara que trouxe o Vojvoda. Foi quem descobriu o maior técnico da história do Fortaleza. Em determinado momento ele foi afastado, meio que afastado do futebol, cuidou do futsal, e aí teve um estouro no orçamento do futsal, que culminou com a demissão, mas ficou também um disse-me-disse, porque o Alex Santiago, um dia ele amanheceu, postou um vídeo nas redes sociais dizendo que estava pedindo demissão. E aí depois o Fortaleza emitiu uma nota dizendo que, na verdade, estava demitindo. Quer dizer, já mostrou ali que havia uma rusga, né? E que havia uma coisa assim, já de um desgaste, sendo que meses antes ele já tinha falado em possível renúncia, já tinha feito uma carta renúncia e tal. Então, politicamente, há esse desgaste e passa por aí também, acredito. Claro que a gente não tem todas as informações internas, mas sabendo que um cara como Alex Santiago trouxe o Vojvoda, trouxe a maioria dos argentinos, há uma relação muito próxima. O Vojvoda voltou com o Santos recentemente, a foto que ele tirou foi com o Alex Santiago. Né? Não se viu, por exemplo, a foto dele com o Marcelo Paes. Caio, e a pré-temporada não influenciou? A pré-temporada... Foi nos Estados Unidos, né? Foi nos Estados Unidos. No campo de hotel, né? Foi. Em Buenos Aires. Né? Imaginava-se que seria uma pré-temporada de uma grande competição. Na verdade, foi uma pré-temporada com jogos de baixíssima qualidade, contra times semi-amadores, né? Ali nos campos dos resorts de lá, né? Eu vejo muita gente criticando, dizendo que o Fortaleza talvez tenha subido o salto com aquela pré-temporada. Eu vejo que não. Eu vejo que foi algo importante para o Fortaleza, uma experiência diferente. Eu não entendo que seja a pré-temporada, sabe, o grande motivo para essa derrocada, não. Vamos lá. Ô, Caio, um prazer estar aqui com você, relembrar os velhos tempos, TV Bahia, TV Verdes Mares. É verdade. Você falou aí que o Vojvoda já não tinha mais o domínio do time. Para gente que está de fora, e eu às vezes usei isso como exemplo, que o Fortaleza, em outros momentos ruins, manteve o seu treinador, a sua comissão. Teve um ano que o Fortaleza terminou o primeiro turno na zona do rebaixamento. Sim. E terminou conseguindo, no segundo turno, vaga na Libertadores. Exato. Mas pelo que você falou aí, a situação já não era mais a mesma. Então, eu achava que a demissão do Vojvoda tinha sido decisiva para essa ladeira abaixo do Fortaleza. Ele já não vinha bem. Algum gênio, entre aspas, achou que Renato Paiva era o nome certo para o Fortaleza. Renato Paiva é um treinador que não deu certo em lugar nenhum que passou. Ele aqui no Bahia, ele iniciou o trabalho, ele chegou no início de dezembro, escolheu os jogadores que ele podia, que o time ia contratar, e mesmo assim ele não conseguiu montar um time que prestasse. Pegou o Botafogo em alta, deixa embaixo. Não sei quem no Fortaleza achou que ele poderia ser a salvação. Mas você acha mesmo que não tinha mais caminho para o Vojvoda dentro do Fortaleza? Eu até concordei com a saída, porque era uma situação, viu, Alan, bem diferente. Assim. Naquele ano em que o Fortaleza virou, não foi apenas na zona do rebaixamento, foi mais grave, né? Foi na lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza virou um turno e teria que fazer algo inédito
dentro da história de pontos corridos da Série A. Teria que nenhum time virando na lanterna conseguiu escapar. O Fortaleza foi além. Fortaleza, além de escapar, como disse o Jorge Alain, chegou a Libertadores da América. Foi algo assim, realmente um absurdo, né? Uma coisa inimaginável. E com o Vojvoda conseguiu fazer. Mas qual era a diferença? Naquela temporada, e isso todo mundo falava. Eu ligava nos canais Sport TV, ESPN, nas rádios da Bahia, de Pernambuco, todo mundo estava comentando. Todo mundo procurava entender como é que esse Fortaleza está na lanterna. Porque jogava bem, era um time daquele jeito, muitas vezes reativo, mas quando ia para o ataque com muita agressividade, intenso, né? Essa palavra intensidade, é o que o Vojvoda sempre falava, né? Virou um bordão dele por aqui. Intensidade tem um vídeo que ele fala assim, de forma bem forte para os jogadores, e era aquele Fortaleza, mas a bola não entrava no gol, né? Tinha essa situação. Quando o baralho virou, a gente disse por aqui, aí a coisa realmente engrenou e o Fortaleza conseguiu escapar. Todo mundo entendia que não era uma culpa ali do Vojvoda, era uma questão de fase, de resultados, não posso dizer nem de oscilação, mas era uma fase ruim no primeiro turno e depois conseguiu recuperar, embora o torcedor tenha assim cobrado, né? Porque o torcedor é muito passional, né? E cobrou, assim como cobrou a demissão do Rogério Ceni lá no início também, o Marcelo Paes de forma acertada manteve os dois, o Rogério Ceni e o Vojvoda, mas dessa vez era muito diferente. Neste ano o Fortaleza chegou a perder para o Souza, né? Para o Souza não, para o Retrô. Tem outro time do Piauí, né? Daqui. Para o Souza mesmo, não foi? Souza Paraíba. O Souza, o Dino, exatamente. Perdeu para... Teve um time do Piauí, eu esqueci o nome agora. Foi o River? Não, River não. Foi outro. Mas o rapaz que foi na estreia do Davi Luiz, inclusive. Quer dizer, perdeu alguns jogos assim, em que a gente tinha a impressão de que, cadê aquele Fortaleza? A gente se perguntava. E era um time que jogava muito mal. E o Vojvoda se perdendo. O Vojvoda chegou, e ali para mim foi meio que um pedido de demissão dele. Altos do Piauí. Teve um jogo que o Vojvoda terminou com o Daverson sendo o capitão do time. Sabe? De tão perdido que ele estava. Tudo bem que sofreu ali também com alguns jogadores lesionados, indo para o DM, mas eu acho que não há comparação entre esta temporada, deste ano, e aquela que o Fortaleza jogava bem, o resultado não acontecia. Eu vejo que a demissão foi acertada. Agora concordo com você. O gênio que disse o nome do Renato Paiva para substituir o maior técnico da história do Fortaleza, eu entendo que não é fácil fazer essa alteração, essa substituição. Mas o Renato Paiva, a gente até comentava, analisando os números dele, para tentar com algum otimismo, né, animar o torcedor. Eu até comentava lá na rádio, na Jovem Pan News, que eu tenho um programa por lá, eu falava, olha, o Renato Paiva, pelo histórico dele aqui, não foi bem em nenhum lugar. Mas pela média, eu não lembro aqui o percentual de aproveitamento dele, se ele mantiver essa média, ele livra o Fortaleza do rebaixamento. Ele precisa apenas não ser pior do que ele já foi. Pois bem, ele foi pior do que ele conseguiu já ser foi pior. até aqui e durou um pouquíssimo tempo, saiu, e agora o Palermo, né, ídolo argentino, mas que chegou sem conhecer muito o futebol brasileiro, vai tendo, comparando esse recorte de jogos que ele já tem, vai tendo o melhor aproveitamento, inclusive em relação ao Vojvoda nesta temporada e ao Renato Paiva, mas, sinceramente, tem pouco tempo, né, para recuperação. O que a gente pode dizer, o Billy Blanco, grande compositor, a gente dizia que o que dá para rir, dá para chorar. Né? E é claro que numa crise sem precedentes, né, porque assim, um time que alcança o que o Fortaleza alcançou e agora experimenta o reverso, né, o outro lado da moeda, se era a fase mais espetacular que o time experimentara, a perda do que conquistou passa a ser a maior crise de toda a sua história. Você vê luz no final do túnel aí, você vê um horizonte podendo dar um pouco mais de alento ao torcedor tricolor? Eu, sinceramente, não. Eu procuro acreditar, até porque é importante para o nosso futebol. Lamento demais ver hoje 3 nordestinos na zona de rebaixamento, né? Porque a gente chega a ter 5, aí aquela festa tal, aí de uma vez só, ou de uma lapada só, como a gente diz por aqui, podem cair 3, é uma coisa realmente assim, de se lamentar. Eu
em relação a sentimento, claro que matematicamente no próximo jogo contra o Vasco, se o Fortaleza perder, continua com a chance. Mas de sentimento, eu coloco até esse jogo contra o Vasco como decisivo. Porque até aqui, com o Palermo, o Fortaleza conquistou vitórias contra a Juventude, o próprio Vitória, né? O Sport, quer dizer, times que estão na zona de rebaixamento. Quando pega alguém que está, né, uma equipe que está ali fora da zona, brigando por Sul-Americana, Libertadores, muitas vezes é massacrado, como foi pelo Flamengo, tomando uma goleada de 5, né, pelo Palmeiras também. Palmeiras e São Paulo recentemente perderam. Eu vejo que a grande prova de fogo, agora mais uma, mas assim, nesse recorte agora daqui para o fim, é contra o Vasco. Sabe, se o Fortaleza não vence o Vasco, sinceramente eu não acredito mais. Mas há sempre chance, né? Eu digo isso em relação ao desempenho, porque não a performance. Não inspira confiança o que o Fortaleza vem apresentando hoje. Deixa eu fazer uma questão que tem abordado aqui várias vezes, Caio. O Dacildo tem sido muito cáustico nessa crítica ao que tem acontecido com a arbitragem. Por exemplo, naquele jogo contra o Sport, foi algo que a gente considerou um escândalo, digamos assim, na unidade. Em algum momento, fatores outros, como a arbitragem, interferiu nessa crise? Aí teria que fazer um levantamento para ver o quanto foi beneficiado, o quanto foi prejudicado também, porque a arbitragem é das duas uma, né? Às vezes eu penso que é má fé, às vezes eu penso que simplesmente é incompetência. E aí o Dacildo tem muito mais crédito para falar do que eu, mas assim, eu vejo que o Fortaleza, se a gente tiver que colocar a arbitragem nesse meio, eu vejo esse jogo contra o Sport, né? Busco aqui na memória um dos lances assim, que tiraram pontos, mas principalmente esse jogo do Sport, que ali para mim a bola passou a linha de meta, e aí curioso, né? No VAR o árbitro diz assim, não, mas a imagem não está nítida. Aí vem outro e fala, mas dá para tirar aqui pela sombra. Pô, mas a imagem da bola não está nítida, mas a sombra está. E o outro disse que teve um sentimento que a bola entrou. E ficou bem estranho, né? O sentimento que a bola entrou. Lá ele, dizendo, nossa, Deus, é verdade? Você teve também esse sentimento, assim? Que a bola entrou? Rapaz, na minha opinião, a bola entrou. Opa, tá tocando o telefone aqui. Opa, dá licença, gente. Nordeste Futebol Clube? Certo. Qual é o seu nome? Ixi, não quer se identificar não, Daci. Mas disse que a pergunta é para você. Então, a gente está falando sobre isso agora. Tá certo, você está assistindo, né? Lógico. Pronto. Está perguntando aqui se é verdade que vai acabar o VAR nesse modelo aí. Valeu, meu irmão. Você não quer dizer o nome, tchau. Ele não quer dizer o nome, não. Então, pronto, vamos lá. Olha. Deve ser. Porque ele é árbitro. Ele é árbitro do VAR, mas não está querendo se identificar. Ele está de VAR, Vender a boquinha. Pensava que era o Glodói. Não, é o seguinte, o VAR, ele precisa acabar. Olha aí. Mas é radical, não é não, Dá? Você tá não. Meu amigo, o VAR está acabando o futebol brasileiro. Está acabando. Aí pergunta assim, não, mas vai melhorar, vai botar fulano. Pode botar quem quiser. Só se colocasse Jesus Cristo lá no VAR, pronto, ele não errava nunca. Mas esse modelo que está aí, infelizmente eu não acredito que vai melhorar nada. Mas o modelo o quê? Tecnologia, pessoas, o quê? O modelo que eu digo é o formato, né? Então, o VAR foi uma ótima ideia no sentido de trazer a tecnologia para ajudar o árbitro, né? O objetivo é esse. Mas está desvirtuado em qual sentido? Porque só tem com pessoas incompetentes sendo o VAR. A CBF alugou salas no Rio de Janeiro. Cada sala lá fica o pessoal do VAR com aquela cabinezinha e tal. Aí o camarada fica olhando aqui e induzindo o árbitro ao erro. Esse Ramon Abate Abel agora, o Ramon Abate, ele disse assim, não, ele escorregou. Aí o VAR, em vez de esperar um pouquinho para analisar, ele foi logo colaborando. Não, escorregou mesmo. Aí fez o quê? Aí confirmou o erro do árbitro. Ele poderia ter dito assim, peraí, Ramon, deixa eu olhar aqui no outro ângulo. Aí não, ele disse logo que o árbitro não foi pênalti, né, do Palmeiras agora. Então, o VAR, nesse modelo que está aí, eu não acredito que ele vá melhorar mais nada. De jeito nenhum, não tem mais o que melhorar, a tendência agora é piorar, porque são pessoas incompetentes, a CBF escolhe mal o pessoal para trabalhar no VAR. Esse rapaz que trabalhou no jogo do Palmeiras nunca pintou um jogo importante na vida dele. É o cara reservado do Palmeiras de São Paulo. Agora, Ô, Dacildo, posso ir? Me permita aí.
Queria aproveitar esse assunto e fazer uma pergunta para o meu amigo Dacildo. Mas, na verdade, seriam duas perguntas em uma, Dacildo. A primeira é a seguinte: a gente tem parâmetro de VAR, por exemplo, na Europa, na Ásia, nos outros continentes. O VAR funciona bem, funciona com rapidez, sem claudicar? Essa é uma pergunta. A outra seria o seguinte: a gente fala-se muito hoje no Brasil na profissionalização da arbitragem. Quando eu ouço isso, eu confesso a você que eu fico meio em dúvida, né? Sem entender direito. A nossa arbitragem é amadora? Não, é profissional. Profissional. O cara ganha 7.500 para apitar um jogo, não é profissional, não? Isso. Na Série A, 7.500. Sim, o FIFA, né? Uhum. É profissional. A questão, o amadorismo que eles falam aí é porque pensa que ser profissional é só ter a carteira assinada. Um vínculo Um vínculo empregatício. empregatício, né? Não, mas eles hoje trabalham exclusivamente com arbitragem? O FIFA trabalha porque não dá tempo de trabalhar em outra coisa, né? A verdade é essa, porque apita quarto domingo. Mas o árbitro brasileiro, ele é profissional, principalmente o pessoal da FIFA, né? São 10. Agora, o grande problema do VAR, repito, é porque é só de pessoas incompetentes. Pessoal que nunca apitou nada. Nunca apitou nem briga de galinha, nem de galo e nem de... Galeto. De galeta. Não aplicou nem briga de galeta. É por isso que o VAR está horrível, induz o árbitro ao erro, o árbitro marca o pênalti. Pá, pênalti, é 3 metros do lance, 3 metros. Aí o VAR diz assim, rapaz, vem olhar aqui. Aí ele vai olhar e mudar a opinião dele. Já aconteceu isso ou não? Demais. Então, minha opinião, tem que acabar o VAR. Acabar como? Acabar esse modelo que está aí. Não é a ideia foi espetacular, né? Foi até do nosso companheiro baiano. Espetacular a ideia, mas a cultura brasileira, e principalmente como a CBF está levando o VAR, colocando amigo do amigo para ser VAR, aí não dá. Aí a arbitragem brasileira, ela vai de mal a pior. Se não mudar esse modelo aí, eu não acredito que melhore, não. Agora e já tem um modelo? Tem. Tá tendo uma caixa preta no VAR, porque agora estão dizendo que não estão deixando mais nem divulgarem a conversa. Não, mas divulgaram o áudio, né? Uhum. O áudio divulgado, foi divulgado o áudio. Está no site da CBF, o áudio do último árbitro aí, né? O Ramon. Agora, e qual é a saída? A saída é a FIFA já autorizou, é o suporte de vídeo, que eles chamam no popular desafio, né? Que é usado em alguns esportes. Esse suporte de vídeo, ele é interessante pelo seguinte, qual é logo, acaba cabine de VAR, pronto. Fecha a cabine do VAR, dispensa todo mundo. Todos do VAR, são quantos? São 8 ou 5 ou 6, está todo mundo dispensado. Paga lá a multa rescisória, acabou. Teu amigo aí tá na aí? Rapaz, desligou. Aí o suporte de vídeo, fica uma tela lá no meio do campo, aí os técnicos vão ter, digamos, são 2 chances, vamos dizer que sejam pelo jogo, 2 chances, né? Direito a reclamar duas vezes. Reclamar 2 vezes. Se ele reclamar e o árbitro vier olhar e der razão a ele, ele continua com as 2. Não perdeu a chance. Certo? O voleibol tá assim, Como o voleibol, né? O voleibol tá assim. Então, isso daí eu acho que é espetacular, porque tira a cabine. Olha, é impressionante o camarada com o negócio do ouvido aqui, um fone de ouvido, ficar... São 6 pessoas, não, 2 assistentes, o 4º árbitro e 5 pessoas da cabine. Meu amigo, é muita gente no ouvido. Não tem árbitro que aguente. Então, se não mudar esse formato do VAR, eu não acredito que vai melhorar nada, eu sou sincero. Agora deixa eu perguntar aqui, Caio, numa perspectiva regional, a gente tem 5 clubes, né? Infelizmente 75% das vagas do Z4 com clubes do Nordeste. Você esperava narrar para a posteridade esse quadro tão, digamos assim, desanimador, como diria Gomes Farias? Desencorajador. Desencorajador. Olha, eu posso só, antes de responder, falar também sobre o VAR, eu concordo em relação a mudar o estilo, digamos, o protocolo, né? O protocolo. Eu vejo que hoje o VAR, o árbitro de vídeo, ele parece que quer protagonismo. Apitar o jogo. Quem manda é o árbitro do campo. E muitas vezes eu vejo o árbitro de vídeo interferindo para convencer. Isso é um absurdo. Ele não tem que convencer ninguém. Ele tem que mostrar, olha, eu tenho uma imagem aqui O que você achou disso aí? que me deixou em dúvida em relação a essa decisão. Olhe,
Isso. Pronto, mas não, você vai ver, aí tá lá argumentando, não, mas teve assim, aí o cara, não, já tomei medida de você, não, mas você não tá certo, não, olha aqui. Não bateu na mão, não. Aí, Bateu, aí bateu quando, não. quando tem um árbitro mais jovem em campo e tem um mais experiente lá no VAR, aí ele vai ficar totalmente seguro e vai seguir sempre a do VAR e às vezes Geralmente é o inverso. Pois O é. árbitro experiente e o inexperiente. mas já aconteceu, né? É. Tipo, Verdade. e aí fica aquela coisa, e o árbitro de campo também, dentro dessa situação do profissionalismo, né? Porque quando o árbitro é punido, ele para de receber, né? Ele não recebe só ali. ganha pro jogo, Ganha pro jogo. Então o árbitro fica com medo de perder ali o dinheiro, né? Aí muitas vezes se escora na decisão do VAR, quer dizer, aí gera toda uma situação negativa. Sobre os 5 clubes nordestinos, é a alegria, né, de narrar 5 clubes nordestinos numa Série A, mas de fato eu não esperava, hoje, eu esperava o Vitória numa melhor condição. É porque mais um ano na Série A, né? No primeiro ano a gente, claro, prevê uma dificuldade que passou no ano passado, mas neste ano eu esperava o Vitória com mais investimento, com melhores contratações e numa posição ali mais acima da tabela. O Fortaleza surpreende todo mundo negativamente, né? Fortaleza, na pior das hipóteses, eu esperava o Fortaleza no meio, como o Ceará está hoje, ali numa 10ª colocação. O Ceará né? foi surpresa. O Ceará surpreendeu positivamente total. Quem sobe imediatamente é colocado no barco ali de quem vai no lutar rol contra o no rol dos rebaixamento. ameaçados ali, né? Exatamente. E o Ceará, o Mirassol é a grande surpresa. Né? Porque o Mirassol é Subiu agora também. uma cidade Estrutura grande. Né? 60 e poucos mil habitantes, né? Com o Guanais, um técnico que nenhum time brasileiro apostaria nele. O Mirassol continua com o Guanais. 4º lugar da Série A do Campeonato Brasileiro, surpreende totalmente. E o Ceará ali na 10ª colocação, comendo pelas beiradas, né? E muito provavelmente vai se manter nessa Série A. Mas, de fato, principalmente em relação a Vitória e Fortaleza, no caso entre esses dois, o Fortaleza principalmente, são decepções, na minha visão. E eu coloco assim, só queria colocar também em questão, Alan e também Zé Raimundo, assim, pensando em Série B, a gente tem os nordestinos da Série B, quer dizer, hoje tem só o CRB, né, em 2025. Não, o Náutico. O Náutico é 2025. O Náutico é que vai agora. o Náutico vai subir para 2026. Então, a gente está com uma força boa, ainda está com uma força muito boa, representatividade grande na Série A, mas na B tá faltando. Eu queria que essa força viesse da C, né? Não Sim, também. da A para B, né? O Floresta ia subindo, ficou a um gol de subir. É um gol de subir. Foi. Rapaz, Como é que que triste, pode? né? Oi, Jorge Alan. Ô, Caio, eu ia perguntar justamente sobre o Ceará, né? A gente já falou bastante sobre o Fortaleza. Para mim também foi uma surpresa, você já falou que foi uma surpresa positiva. Léo Condé trabalhou aqui no Vitória na mesma situação que ele pegou o Ceará, na Série B. Conquistou a Série B, não só o acesso, como conquistou o título baiano, mas começou mal o brasileiro, perdeu em 6, 7 rodadas, não tinha conseguido vencer, foi demitido. E aí rodou por aí, foi para o Ceará, e no Ceará ele fez o mesmo processo, né? Bem na Série B, o campeonato estadual chegou na final, mas aí é obrigação, né? Chegar na final sempre é obrigação, como aqui Bavi também. E se mantém bem no brasileiro, para mim uma surpresa positiva. Para você, esse trabalho de Léo Condé surpreende, porque para mim eu pensei que ia acontecer a mesma coisa do Vitória. Desse uma fraquejada e a diretoria do Ceará não tivesse paciência e demitisse ele. E ele parece estar cada vez mais firme no comando do Ceará. O que o Ceará vem fazendo agora, 10ª colocação, me surpreende. Eu imaginava um Ceará lutando até o fim ali, pertinho da zona de rebaixamento. Como está, por exemplo, o Vitória hoje. Eu imaginava que o Ceará estivesse nessa situação. Mas, de fato, o Léo Condé, para mim, é um grande técnico, e eu falava isso antes dele ser contratado pelo Vitória, porque ele foi sondado aqui antes de ir para o Vitória. Não veio para o Ceará, foi para o Vitória e foi muito bem, né? Como você falou, subindo, sendo campeão, campeão baiano em cima da força que é hoje o Bahia. E eu até também, se eu não tiver entendido o contexto, você pode até explicar bem melhor, mas eu via, naquele momento da demissão dele, do comando do Vitória, eu até comentava aqui, no programa que eu apresento, eu falava, eu acho que é um erro da diretoria do Vitória
abdicar de um técnico do nível do Léo Condé. Felizmente para o Vitória acabou acertando, né? Na sequência conseguiu se manter na Série A, acabou provando que foi um acerto. Mas assim, eu digo pelo nível de um técnico como o Léo Condé, porque o Léo Condé ele consegue, é do tipo de técnico que chega num clube e consegue rapidamente, a gente de forma errada fala o arroz com feijão, mas eu acho que é diminuir muito o trabalho de um bom técnico, né? Ele chega num time e rapidamente consegue compreender o que tem de forças, de qualidade, de características dos jogadores e forma rapidamente uma bela estrutura. Ele chegou no Ceará durante a Série B do ano passado, um time formado pelo Wagner Mancini, quer dizer, ele não teve espaço para fazer nenhuma contratação, teve que lidar com um time formado por outro técnico, conseguiu uma base sólida, pegou o time ali na meio de tabela de classificação e conseguiu, na última rodada, chegar ao G4, porque o Novo Horizontino bateu na trave mais uma vez, né? O Goiás também, com o Wagner Mancini, curiosamente, fez o gol da classificação do Ceará para a Série A. Ele remontou o elenco. O Ceará teve, eu não estou lembrando o número exato agora, mas mais de 10 contratações para esta temporada. Ele renovou em mais de 50% o elenco do ano passado. Renovou o elenco totalmente. Novo time. E conseguiu encontrar peças assim que encaixaram muito bem. Ele foi buscar o Fabiano, belo lateral direito, no futebol português. Foi buscar o William Machado, que hoje para mim é um dos melhores zagueiros, né, da Série A, sem nenhum exagero, muito seguro. Foi buscar no Novo Horizontino, tinha jogado Série D, Série C, Série B, não tinha jogado nunca a Série A e hoje se estabelece no time do Ceará. Quer dizer, o Ceará que tinha perdido também já o Eric Pulga, tinha perdido o jogador Saulo Mineiro, manteve o Ailon, que foi um dos artilheiros da competição da Série B do ano passado. Então o Léo Condé é aquele técnico que eu vejo que, mais do que no tempo do Vitória, ele consegue com mais esse trabalho se provar que é um técnico sim que pode se considerar de nível de Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a passagem dele pelo Vitória ensinou muito. Porque também teve uma dificuldade, né, Alan? Me corrija se eu estiver errado, o Zé Raimundo também, em relação ao que ele teve aí. Ele perdeu muitos jogadores importantes de uma temporada para outra, né? E muitos jogadores também foram mantidos, ou seja, essa foi a grande crítica, né, em relação ao Vitória. Manteve uma base de Série B, né? Exatamente. Dificultou o trabalho dele por aí, né? Exatamente, Caio. Você tocou num ponto importante. Mas o Condé, no Ceará, assim, Ceará não tem grandes estrelas, né? Se você olhar o elenco, né, de uma qualidade mediana, digamos assim, né? É um coletivo. Mas tem uma coisa que é importante. O Léo Condé encaixou o time joga, sabe? Ele tem um esquema tático. Eu vi o Ceará jogar aqui no Barradão, aquele jogo que o Vitória ganhou de 1-0, mas ganhou com as calças na mão. O Ceará deu muito trabalho e foi para cima, era para ter invertido aquele placar, sabia? Pela lógica. Claro que o futebol é assim, por isso que é tão apaixonante. Mas, Caio, eu queria mudar, se Moacir me permitisse, os amigos aí também me permitiram, eu queria mudar um pouco o foco para saber o seguinte: eu tenho muita curiosidade em relação à narração de futebol. Eu acho a narração de futebol uma coisa assim, uma arte poderosa, sabe? Difícil. Eu fico imaginando como é que essas pessoas têm uma velocidade tão grande de raciocínio, sabe? Para improvisar no momento certo, para se emocionar, para fazer as pessoas se emocionarem. Eu queria falar um pouquinho de Caio César, narrador, esse grande narrador cearense que a gente conhece. Que momento, assim, queria te perguntar, isso é uma pergunta boba, mas eu vou fazer. Qual foi o gol que você odiou ter narrado? E aquele que lhe deu muito prazer de ter narrado? O cara dizer que vai fazer uma pergunta boba, hein? Do nível dele. Pela primeira vez me fazem essa pergunta, é interessante. Veio agora um misto de sentimento, porque o gol que eu já narrei, que teve uma grande repercussão, aí depois vieram os outros, né? Mas no tempo de TV Vesmares foi o gol do Cassiano. O gol do Cassiano aos 47, não sei se vocês chegaram a acompanhar, 45 minutos do segundo tempo, o gol do Assisinho estava dando um penta para o Ceará. O Ceará que tem uma discussão em relação ao penta lá do início, né, de 15 a 19 e tal, e aí teria um penta para não deixar qualquer dúvida.
E aí o Assizil fez aos 45. Aos 47 minutos, e o Fortaleza nessa época era um time de Série C do Campeonato Brasileiro, quem estava por cima era o Ceará, aí veio o Cassiano e marcou nos últimos instantes um gol que tirou o penta do Ceará e deu um título para o Fortaleza. E a partir dali o Fortaleza ressurgiu, né? Olha o valor de um clássico rei. A partir dali ressurgiu, depois voltou para... pouco tempo depois voltou para a Série B, foi para a Série A e toda a história que a gente já conhece. Então, um dos gols mais marcantes para mim foi exatamente esse do Cassiano pelo misto, né? Porque esse foi o que eu mais, digamos, amei odiar. Ou odiei amar, não sei, porque foi um gol que deu uma repercussão positiva para a minha carreira de narrador esportivo, mas ao mesmo tempo no íntimo, né, do torcedor, quem é que vai gostar desse gol? Então, é interessante nesse sentido. Mas aí teve também o título do Ceará de Copa do Nordeste, né, com Magno Alves fazendo parte do elenco, o título de Copa do Nordeste em cima, inclusive, do Bahia. Né? Decisões de campeonato cearense. Nesse ano, por exemplo, o gol do Pedro Raul foi muito legal também, que eu narrei, o bicampeonato em cima do Fortaleza. O ano passado foi bem especial porque foi nos pênaltis, né, com a defesa do Richard, e aí era aquela coisa, o Fortaleza podia ser campeão. Aí você imagina, atenção, vai para os pênaltis. E aí o Ceará foi campeão, também foi uma emoção muito grande. Bom, infelizmente o tempo passa numa velocidade e o NFC não tem a prerrogativa de adicionar o time, como gosto de dizer. Mas o árbitro pode dar prorrogação do tempo. Se o Dacildo tivesse levantado a plaquinha dando pelo menos mais 5 minutos, Raimundo, a gente prorrogava, né? Mas, Caio, eu queria agradecer sua participação, um prazer grande recebê-lo aqui. Já fique convocado para outras conversas, que eu acho que o mais importante é quando a gente tem informação consistente e análise categorizada, né? Assim, com quem entende do processo. Eu queria agradecer aí, Zé Raimundo, Alan. Abraço, Moacir. Alan está... E até a próxima. Alan está com a câmera invertida. Inverteu a câmera aí. Baiano sempre lançando moto. Agora, isso. Rapaz. Agora ele inverteu e ficou do mesmo jeito, mas tudo bem. Abraço. Mas Alan manda bem com inversão ou sem inversão, né? É isso aí. Na vertical, na horizontal. Grande abraço, Alan. Abraço, Galeto. Um abraço, Caio. Tudo de Valeu, bom. um abraço. Tudo de bom para vocês. E nós lembramos que você pode acompanhar o NFC também nas nossas redes e a gente aguarda a sua audiência na próxima semana. Um grande abraço e até lá.